Irmãos, nós vamos fazer uma leitura em dois textos. Um está em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 9. A outra está em Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18. Mas nós vamos fazer primeiro essa leitura do capítulo 3 de Gênesis, e mais no final da reflexão, nós vamos ler Tiago capítulo 1, tá certo? Então, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 9. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estava? Onde você está? Amém, queridos? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse nessa manhã. Onde você está? Muitas vezes nós pensamos que estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Às vezes achamos que estamos vivendo segundo aquilo que a palavra nos concede, nos orienta. E muitas vezes nós erramos o nosso caminho, porque o conceito que nós temos do certo e errado anda um pouco ofuscado. Ao longo do tempo, ao longo da história, a gente percebe o quanto foi deturpado esse conceito do certo e errado no contexto da vida espiritual, da nossa relação com Deus. E isso tem, de certa forma, feito com que nós, os filhos de Deus, os crentes, tenhamos errado ao longo da nossa caminhada. Eu sei que o assunto que esse texto nos traz não é um assunto que a igreja gosta de ouvir, né? O apóstolo Paulo mesmo falou que chegará tempos que nós não suportaremos, né, ouvir a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós estamos participando de um culto, estamos indo para o culto exatamente para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir. E muitas vezes nós ouvimos aquilo que nós não queremos ouvir, mas é aquilo que nós precisamos ouvir.
embora não queremos. Esse assunto fala, claro, que vocês já perceberam, porque é exatamente quando o pecado entrou no mundo. Pelo menos claramente a Bíblia diz que o pecado entrou aqui, no mundo. Na figura de um animal, diz o texto que é o animal mais astuto do que todos os animais criados, e ele então, pela sua astúcia, ele consegue fazer com que aquele casal criado por Deus em santidade e em relação íntima com Deus, seja conduzido ao pecado. Eu sempre digo o seguinte: o pecado, irmãos, ele não tem cura, ele tem controle. A natureza do homem não faz com que ele, na verdade, faz com que ele sempre esteja com o pecado latente dentro de si. O que a gente precisa é ter cuidado. O que a gente precisa é saber que nós temos um instrumento de controle dentro de nós e através da revelação da palavra de Deus, que faz com que nós venhamos a viver de uma forma agradável a Deus. E é isso que nós precisamos despertar, porque quando o Senhor pergunta onde você está, é uma resposta de que você pode estar muito bem vivendo escondido de Deus, embora você pense que esteja escondido de Deus, e na verdade não estamos. Onde você está é um local onde você vive em relação a Deus, diz exatamente o que você pensa sobre esse conceito de pecado que você internalizou durante a sua vida, ou internalizou durante a sua vida cristã, porque na verdade é um conceito que só aparece para a gente quando a gente passa a viver uma vida cristã, ou de conhecimento da palavra. Mesmo que a gente não tenha uma vida cristã no contexto da igreja evangélica, mas a palavra pecado aparece dentro do cristianismo. Em outras denominações que falam sobre essa questão. Então, o que eu quero pensar com vocês nesta manhã, para que vocês venham a responder essa pergunta, é a gente olhar para esse texto e a gente entender, e isso nós vamos ver em outros textos, e principalmente em Tiago, que na nossa caminhada nós temos o controle de fazer aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que Deus quer que a gente faça. Esse texto mostra algumas lições que eu gostaria que vocês percebessem dentro dele. O primeiro é que vejam que Adão e Eva, eles foram criados, Deus construiu uma casa para o homem morar, Jardim do Éden, que foi aí a residência oficial do casal, do primeiro casal. Não é? E Deus não constrói nada que seja ruim para a gente. Então, uma casa confortável, né? Se eu fosse dizer na linguagem de hoje, poderia dizer uma casa luxuosa, onde tudo tinha à disposição do homem e da mulher. Nada faltou, nada faltava àquele homem. Podia comer de tudo aquilo que Deus colocou dentro do Jardim do Éden, dentro do seu espaço de moradia. Só que Deus disse: olha, esse espaço aqui é seu, para o casal, mas vocês têm que cuidar dele. Foi a responsabilidade que Deus deu ao homem e à mulher, não é? Cuidar, vigiar e cuidar daquele espaço. E é claro que para a serpente entrar nesse espaço, houve um descuido, porque Deus disse: vigiai e cuidai, mas a serpente entrou. Então houve o quê? Um descuido. É claro que o homem estava descansando e a mulher apreciando
aquela árvore foi colocada no centro, né, no meio do jardim, para que não pudessem ali comer do fruto. Agora, a outra coisa que a gente entende aqui, né, então veja, o primeiro é o descuido. A gente precisa estar sempre atento, irmãos, às coisas, né, pelo descuido a gente permite, muitas vezes, que a ação do inimigo esteja ali diante de nós. Né, foi o que aconteceu. A segunda coisa é que Deus concede todas as condições, como eu falei, para que eles pudessem viver no jardim. Nada faltava. Então, você não tinha o porquê estar desejando algo mais do que aquilo que Deus tinha concedido ao homem. Porque se Deus concedeu aquilo, é porque era tudo aquilo que nós, como seres humanos, precisávamos para viver. E nós, é claro, como homens, sempre aspiramos aquilo que nós não temos, né? A nossa natureza, ela é uma natureza, irmãos, que não se amolda àquilo que nós temos. Nós somos inconformados, muitas vezes, com aquilo que nós temos. Inconformados com a vida, inconformados com o trabalho, conformados com a família, né, conformados com a igreja. Nós somos inconformados. É isso que nos molda. E nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá e nos concede é aquilo que naquele momento nós estamos precisando. Né? Essa família que eu tenho, né, eu sou inconformado com essa família que eu tenho. O que é que eu faço? Eu vou buscar outra, né? Fácil. Só que esse inconformismo, ele nunca nos satisfaz, porque sempre tem algo a mais, né, para nós querermos, certo? Então, no segundo lugar, Deus concede todas as condições para que Adão e Eva, o homem, pudesse viver ali no jardim. Ele tinha tudo, ele tinha um alimento, ele tinha um repouso, ele tinha uma relação de intimidade com Deus, se relacionava com Deus todos os dias. Mas esse homem queria mais. Nós queremos mais, né? Muitas vezes, até a igreja que nós participamos, naquela igreja não dá aquilo que eu quero, né? Não é suficiente para mim. E eu então vou atrás de outras, né? Porque estou inconformado com aquela. Então vejam, podiam comer tudo, podiam usufruir de tudo, menos de quê, irmãos? Do fruto de uma árvore que estava no meio do jardim. Então o que é que nós temos aí? Nós temos, em terceiro lugar, irmãos, a primeira constituição do mundo. Tá? Você sabe que a Constituição é que rege o país. A Constituição brasileira, né, tem a lei maior do nosso país. Não é isso? Então, a primeira Constituição do mundo, sabe qual foi? Não comer do fruto daquela árvore que está no meio do jardim do Éden. Não comer. E aí, né, essa lei, essa Constituição diz o seguinte, porque toda lei tem que ter uma penalidade para quem não cumpre. Porque senão fica, não, você não pode fazer isso. A pessoa faz, o que é que acontece? Tem que ter uma consequência do seu ato quando você pratica aquele ato, se o ato for errado, né? Uma consequência negativa. E você pode ter uma consequência positiva dos atos bons que você pratica, né? Recebe benefícios dos atos bons que a gente pratica. Mas a lei, essa primeira Constituição do mundo diz o seguinte: você não pode comer desse fruto, mas se você comer, quer dizer, Deus não disse assim, o homem não vai comer, ele deu a possibilidade. Ele disse assim, você pode
comer. Então ele disse assim: há uma possibilidade do homem comer, a escolha dele, não é isso? É a nossa escolha. Quando nós buscamos algo da qual nós estamos inconformados e queremos mais, é uma escolha nossa. A coisa pode estar diante de nós, mas é uma escolha nossa. Fazer ou não fazer, em última instância, irmãos, é uma decisão soberana do homem. Porque Deus concedeu isso ao homem, no jardim do Éden. Tá certo? Então, qual foi o pecado? Qual foi a consequência de quem comesse daquele fruto? Penalidade desta lei é a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? Romanos 6:23. Então teve a lei e teve a consequência da lei, né? A penalidade para quem não cumpriu a lei. A quarta coisa que a gente enxerga aqui, irmãos, é a abordagem do inimigo. Às vezes a gente pensa que é uma abordagem muito sutil. Às vezes a gente pensa que é uma abordagem que você não consegue perceber. Mas a abordagem, irmãos, de Satanás foi uma abordagem direta e sem delongas. Foi uma abordagem direta. Ele chegou para Eva, o que é que ele percebeu? Porque o inimigo não sabe o que a gente pensa, ele não é onisciente. Mas ele sabe as nossas intenções, porque ele vê para onde nós estamos olhando, não é isso? As nossas palavras, nossos atos. Tá? Ele não conhece a minha intimidade no sentido do que eu estou pensando, que está no meu coração. Mas ele percebe as nossas intenções, o nosso olhar. Né? E com certeza, aquela mulher chamada Eva, ela estava olhando para aquela árvore. Não é isso? Ela estava olhando para aquela árvore. E ali, Satanás vai direto ao ponto. Não é? Olha aqui. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse? Ele foi direto ao ponto. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele não foi de uma forma delicada, chegando ali, perguntando: o que você está olhando? O que você está pensando? Não é? Ele já foi direto. Às vezes, irmãos, a gente tem, eu vejo como o cristão, ele é tímido em determinadas coisas. Falei em timidez aqui ainda há pouco, foi? É tímido na abordagem com relação às pessoas. Porque o inimigo não é tímido. Não é? Talvez você chegue para uma pessoa, comece a conversar e depois quer introduzir o tema do evangelho, da salvação, né, de uma forma muito delicada e sutil. Né, e às vezes a gente precisa dizer o seguinte: você tem certeza da sua salvação? Direto ao ponto, né? Você tem certeza da sua salvação? O inimigo fez uma abordagem direta. E a abordagem direta suscitou uma resposta. E aí eis o grande problema. É quando nós damos cabimento à tentação. Né? Quando nós muitas vezes estamos permitindo, né, estamos de uma forma que a gente permita que aquela coisa apareça diante da gente, é quando a gente dá cabimento.
Eu sou um homem casado. Bem casado, por sinal, porque ontem eu fiz 46 anos de casado. E passa uma mulher na minha frente, né? E se eu der cabimento, ela me dá uma cantada. E se eu der cabimento, logicamente que essa coisa vai... Eu estou dando continuidade a alguma coisa. Não é? Mas se eu cortar, acabou a coisa. Não é isso? Então o que nós precisamos fazer, irmãos, é não dar cabimento. Não dar margem. É aquela coisa que diz assim, vamos cortar o mal pela raiz logo. Para quê? Para que a coisa não aconteça. Você está dando margem, vai conversando, vai conversando. A pessoa vem direto, você vai responder. Vai dar continuidade. Mas o que Eva fez foi abrir um diálogo. Era tudo o que a serpente queria. É tudo que o inimigo quer. Não é isso? É que você abra o espaço para que ele continue aquilo que ele estava querendo. E ela então responde, e inclusive ela responde de uma forma deturpada, porque ela aumenta. Ela diz assim: a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse: não comam. Embora a gente entenda que se você tocar é porque você já deu um passo para o erro. Não é isso? Você está olhando. Você desejou, tocou. Você pode até não fazer, mas pelo menos você pensou. É aquela história que você está no shopping, que é o lugar mais terrível para os maridos, né? Quando eles estão acompanhados das esposas. A gente está passeando no shopping, porque é uma tentação, né, irmãos? É uma tentação. Você vai na vitrine. A vitrine é aquele local, né, onde todas as concupiscências que você possa imaginar estão presentes. E você olha, às vezes você não está nem com vontade, mas você passa assim, quando você vê que a mulher virou o rosto assim, os olhos, você diz assim: lá vai. Já deu cabimento. Aí ela entra na loja, tecido bonito, a estampa bonita, mas o que é que ela vai fazer? Pegar no tecido. É ou não é, irmãos? Pegar no tecido. Pode até não comprar, porque pergunta o preço, quanto é? Vixe, é mesmo? Virar as costas e sair, né? Mas foi lá, desejou, tocou. Se fosse um preço bom, o que é que tinha feito? Passado o cartão. É aí, irmãos, que a gente percebe. É aí que a gente percebe quanto o pecado é enganoso. Porque o pecado, ele traz um prazer momentâneo. É isso. Por que é um prazer momentâneo? Porque satisfez aquele momento do seu desejo, da sua vontade. Aí depois vem a consequência. Você comprar um vestido, passar o cartão, você satisfez o seu desejo naquele momento. Vestido bonito, não é? Você vai vestir, vai vir para a igreja, ô glória, hein? Vai vir para a igreja com vestidos novo, não é não? Compra aquele perfume, vem cheiroso ou cheirosa, não é isso? Mas no mês seguinte vem o quê?
a conta do cartão, irmãos. No mês seguinte vem a conta do cartão. Irmão, não tem nada de graça. Nada de graça. Né? Hoje você faz, amanhã você paga. Tem um preço. Não é isso? Tudo tem um preço. Tá? Tudo tem um preço. Então a gente percebe nesse enredo que aqui está, o quanto é fetiche, quanto é enganoso, quanto é falso, aquilo que muitas vezes nós somos atraídos porque permitimos que aconteça. Nós permitimos que aconteça. Não é? Esse erro que muitas vezes nós cometemos. Então, a mulher se deixou dialogar, seguiu em frente, e aí o inimigo ataca. Né? Ataca. E, no fim, as consequências desastrosas daquele momento. Tá? Está aí no versículo de número 23 e 24. Quais foram as consequências? Irmãos, aquele casal perdeu tudo. Perdeu tudo. Aquele casal tinha tudo, mas pela sua insatisfação, perdeu tudo. Por um momento de prazer, perdeu tudo. Por um momento em que procurou satisfazer aquilo que, a seu ver, era bom naquele momento ali, perdeu tudo. Ele perdeu a sua casa, ele perdeu o alimento que estava disponível, a harmonia do lar, a relação de harmonia com o meio ambiente e, principalmente, ele perdeu a sua relação com Deus. Por um ato que eu digo que não foi impensado, mas foi um ato pensado, né, e planejado, porque o inimigo disse assim: se comeres, vais abrir os olhos. Então, aquele casal desejou isso. Embora a Bíblia diga que Eva foi enganada. Tá? Eles queriam. Então, ali no versículo 23 e 24 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, fora, né, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Perdeu tudo. Nós perdemos o principal. E às vezes a gente esquece. Pelas coisas, prazeres, a riquezas, né, conforto, luxo, nós esquecemos o principal. E eu quero mostrar para vocês algumas consequências que hoje ainda a gente é afetado por aquele ato que aconteceu ali no Jardim do Éden. A igreja hoje ainda sofre, a humanidade sofre. E a primeira coisa que a gente percebe, irmãos, são as doenças, a morte, a consciência da culpa. São 3 coisas que são importantes. Você às vezes não entende por que tem tanta doença no mundo. E que a gente sofre essas doenças. Mas a doença, irmãos, é consequência do desequilíbrio. No ato que o homem comeu aquele fruto, ocorreu um desequilíbrio na harmonia criada por Deus.
Todo o sistema foi desequilibrado. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer que a terra geme, aguardando o momento, né, em que será resgatada pelo Senhor. Houve um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que causa hoje tudo que nós vivemos. As consequências de tudo que nós vivemos hoje é consequência de um ato, apenas um ato, que desequilibrou toda a vida do ser humano. Então, morte, doença, culpa, toda essa coisa que há aí, drogas, tudo que há aí nesse mundo, é consequência de um ato do homem ali no jardim do Éden. Uma outra coisa que a gente percebe como consequência é o medo. Nós somos dominados pelo medo. Quer queira, quer não, todo homem tem. Eu digo homem, raça humana, tá, irmãos? Homem e mulher, nós temos. Nós temos medo. O medo é uma consequência do pecado. Porque no perfeito amor não há medo. Significa dizer que nós não temos um perfeito amor. O medo é consequência do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, o que é que aconteceu? Eles tiveram medo de Deus. E ao ter medo, o que é que nós fazemos? Nós fugimos da relação com Deus. Há uma fuga. Nós não queremos estar na presença de Deus. A primeira coisa que acontece, irmãos, quando o crente está em pecado, sabe o que é? Deixa a convivência com os irmãos, deixa de orar e deixa de ler a Bíblia. Se você está na sua casa e um crente não está lendo nem orando, você pode ficar desconfiado. Pode até não estar acontecendo, mas pode ficar desconfiado. Né? Porque é fuga, né, da presença de Deus. Terceira coisa são as consequências coletivas que a gente vive hoje. Tá? Consequências coletivas. Quais são as consequências coletivas? A injustiça, por exemplo. É uma consequência coletiva. Né? A violência em todos os âmbitos que você possa imaginar. Né? Os desastres naturais, quantas pessoas morrem pelos desastres naturais? É consequência do desequilíbrio ecológico. Né? Então, existem consequências em todos os níveis que você imaginar. E aí você pergunta o seguinte, mas pastor, e agora? Tem conserto? Existem dois viés. Existe o conserto do humano, que é o caminho que o homem tomou, e existe o conserto de Deus. Não é isso? Aquele caminho que o homem toma, tentando consertar o erro que cometeu lá atrás, que é muitas vezes o que nós fazemos, não é? Aqueles que têm consciência do pecado, ou têm consciência do seu erro, é muitas vezes tentar consertar esse erro. Né? Então o homem, diante do erro, ele demonstrou as seguintes reações, o conserto do homem. Primeiro, é que os olhos se abriram. Não é isso? Quando eles comeram o fruto, o que é que aconteceu? Os olhos se abriram. E aqui, irmãos, não entendam de forma literal, não é? Porque eles não andavam de olho fechado. Tanto é que ela enxergava o fruto e desejou o fruto. Tá certo? Mas enxergar a sua nudez. Não é isso? Passaram a ter o quê? Vergonha. Vergonha um do outro, vergonha de Deus. Isso demonstra o quê? Consciência do erro. Porque se eles tivessem errado sem consciência, não teriam vergonha daquilo que tinham feito. Não é? Então a primeira coisa é que eles abriram os olhos e sentiram o quê? Vergonha. A segunda é que o homem tentou se salvar do castigo, não é isso? Não é o caminho do homem? O conserto do homem, ele cria religiões, né? Ele cria atos, faz sacrifícios, não é isso? É o caminho do homem.
O homem tentou consertar como? Ele pegou as folhas lá de figueira, costurou e tentou fazer o quê? Vestir a sua nudez. É o caminho do homem. Conserto do homem. O homem tentou se salvar do castigo do Senhor, costurando folhas de figueira, e fizeram o quê? Cintas para si. E é por isso que Deus sabia onde eles estavam, mas mesmo assim chamou o quê? Chamou a consciência, chamou a responsabilidade. E aí o Senhor pergunta: onde você está? Onde você está? Essa é a pergunta que você vai precisar responder. Onde você está? Porque eles precisavam assumir as consequências daquilo que fizeram. E uma das coisas que nós precisamos para ter consciência dos nossos erros é exatamente sofrer as consequências dele. É por isso que ainda hoje nós sofremos consequência dos erros, né, que nós praticamos lá atrás. Tá? Então, o conserto do homem é tentar por ele mesmo um caminho de volta para Deus. E nós sabemos que não tem como esse homem voltar para Deus, qualquer coisa que faça, porque existe sempre, né, um abismo entre Deus e o homem, porque o pecado está entre o homem e Deus. E sem santidade, irmãos, é impossível, né, você chegar a Deus. O conserto do homem sempre é o caminho do erro. Mas existe o caminho de Deus, que é o conserto de Deus. E aí é que nós precisamos entender que mesmo que a gente não tenha cura do pecado, mas nós temos o controle. Porque Deus nos concedeu o controle sobre o pecado. E é assim que nós precisamos viver, no controle. Né? O pecado, irmãos, não tem mais poder sobre nós, desde que nós realmente estejamos totalmente vivendo na presença do Senhor, diante da face de Deus. Tá? Então, o conserto de Deus, como o homem havia fugido da presença de Deus, teve medo, e não tinha como homem, e não tem como homem, voltar, né, a ter uma relação com Deus. O que aconteceu? Deus veio até o homem. Né? Deus veio até o homem. Deus amou e ama tanto o homem, irmãos, que ele veio, né, até o homem. Ele tomou a iniciativa da salvação. Primeira coisa que, quando tudo aconteceu, quando Deus chamou a consciência do homem, perguntou: onde você está? Que o homem tomou consciência daquilo que havia feito. Ele disse assim: bom, agora que você tem consciência do seu erro, consciência do seu pecado, existe uma forma de você se recuperar. O que é que ele fez? Gênesis 3,15. Ele sacrificou um animal. E ele disse assim: olha, essa veste que você fez é uma veste que não resolve o seu problema. Por quê? Porque a folha vai secar, né? A folha vai se acabar e você vai ficar nu novamente. E você vai ter que coser novamente. Você vai ter que costurar novamente. Então ele deu uma solução permanente, definitiva. Ele sacrificou um animal, pegou a pele do animal e ele vestiu o homem, para que esse homem fosse vestido, não pela ação do homem, mas pela iniciativa do próprio Deus. Né? Então a iniciativa da salvação é de Deus, irmãos. Ele não apenas acolheu o pecador, Adão e Eva, tratou com dignidade, cobriu a sua nudez e depois mandou para o campo novamente. Que coisa linda, né, irmãos? Que história de amor perfeita. Mesmo em rebeldia, mesmo em desobediência, sem merecer, o Senhor nos acolhe, nos chama, nos recebe, nos restaura, regenera esse homem e diz assim: agora vai. E mostra ao mundo
que eu sou capaz de fazer aqueles que vivem debaixo do pecado, né? Na vergonha e fugindo da presença de Deus. Nós somos, irmãos, testemunhas do Senhor. Nós somos luz. Aonde nós estivermos, nós estamos ali para mostrar ao mundo esse poder regenerador do Senhor sobre a vida de todo ser humano que vive fugindo de Deus, diante de um caminho onde ele escolheu errado. Existe uma possibilidade desse homem enxergar e entender, tomar consciência do seu erro e ser restaurado, como nós um dia fomos alcançados e restaurados. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos trata com dignidade, e o Senhor muda a nossa vida, transforma a nossa vida. O que nós precisamos fazer, irmãos, é aceitar a oferta de Deus, da ovelha, né, que Ele sacrificou por nós, e que Ele nos vestiu, pedindo aí que nós continuássemos na vergonha do pecado, mas agora na presença do Senhor, em plena santidade e em intimidade com o Senhor. Como fazer isso, né, irmãos? Eu falei no texto de Tiago capítulo 1, e vou terminar aqui, tá, irmãos? Tiago capítulo 1, versículos 12. Até o versículo 8 ele fala da resistência às tentações, né? Que a gente não permita que as raízes do mal cresçam no nosso coração. E ele vai explicar isso. No versículo 9 ele vai dizer, no versículo 12 ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Resistir, né? Está falando em resistência. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quando a gente aceita a oferta do Senhor, do Cordeiro Pascal, né, nós somos aí regenerados, recebemos a coroa da vida, que é a vida eterna. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, irmãos, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, o que é que está dizendo aqui? Nós vamos ser tentados? Vamos. Nós vamos continuar a vida sendo tentados, tá certo? Mas ele diz o seguinte: entre a tentação e o pecado que gera a morte, existe um tempo de reflexão. O que é que ele diz aqui? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que eu falei? Nossos olhos desejam. Nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foram os 3 atos de Eva naquele momento em que ela pegou o fruto e comeu, tá? E ele diz assim: nessa nossa cobiça dá à luz o pecado, ou seja, o desejo no coração. Mas esse pecado só gera morte quando nós colocamos em prática aquilo que nós desejamos no nosso coração. Então existe um tempo entre desejar e o fazer. Esse time aí é o tempo para você dizer assim: onde você está? Para você responder onde você está.
E se você disser assim, eu estou na presença de Deus, você não vai consumar o seu desejo. Mas se você não tiver, você vai. E esse tempo, portanto, é o que nós precisamos, porque é nesse momento o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós precisamos permitir, irmãos, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Para que a gente resista. Como eu disse, nós não temos cura, mas nós temos um antídoto. Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos salvou e colocou dentro de nós o Espírito Santo de Deus, para nos dar o discernimento nesses momentos da nossa vida. Amém, queridos?